Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos do Facebook e do YouTube. Esse vídeo nós vamos passar agora o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Tá? A primeira parte estamos estudando. Se você quer acompanhar o nosso estudo, quer acompanhar nossos cultos de ensino, clica aí no botão de se inscrever, clica aí no sininho para você receber as notificações. Desta forma, toda vez que nós colocarmos um vídeo, você vai ser notificado, você vai acompanhando. Então eu peço que você se inscreva, compartilhe aí esse vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas. Fique agora aí com o nosso culto de ensino sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Deus abençoe sua vida. Alguns estudiosos acreditam que foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, foi o livro, a carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Então, antes de qualquer outro livro, entende-se que foi escrito o livro, a carta aos Gálatas. É uma carta, não é uma carta destinada a uma igreja. A carta aos Gálatas, a Galácia, onde era esse lugar, não havia uma igreja lá. A Galácia era uma região que tinha algumas cidades nesta região, e nós temos informação que havia 4 igrejas. Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele funda na região da Galácia 4 igrejas. Na cidade de Antioquia da Pisídia, na cidade de Listra, na cidade de Icônio e na cidade de Derbe. Nessas 4 cidades, nós vamos ter relatos que havia essas 4 igrejas. Paulo sai da igreja, enviado pela igreja da Antioquia, da Síria, ele vai para a Galácia e ali ele estabelece a igreja. E ele é recebido ali por estas igrejas, estabelece igrejas ali, e é bem cuidado pelos irmãos ali. Quando Paulo está pregando o evangelho ali na região da Galácia, ele está enfermo, está doente e possivelmente com problemas de vista. Tem problemas de vistas, mas mesmo assim ele está pregando a palavra de Deus, ele está edificando a igreja. Possivelmente Paulo tenha contraído, alguns estudiosos acreditam que ele pode ter contraído a malária naquela região, que era uma enfermidade muito comum naquela região e que fazia as pessoas sofrerem muito. E como nós vamos ver mais para frente, o livro, a carta aos Gálatas, faz menção de várias coisas, dá várias pistas de que o apóstolo Paulo está enfermo e que está com problemas de vista. Tá? Agora, Paulo edifica a igreja ali e volta para a igreja da Antioquia da Síria. E depois ele fica sabendo que a igreja está passando pela mesma situação, uma situação parecida com que a igreja de Roma vai passar mais para frente, que é a visita dos irmãos judeus. A visita dos judeus que vêm para deturpar o evangelho, atrapalhar o evangelho. Como também aconteceu na igreja de Corinto, alguns irmãos vêm da igreja de Jerusalém, trazendo os costumes dos judeus e defamando o apóstolo Paulo pelas igrejas onde o apóstolo Paulo tinha aberto as igrejas e levando os costumes dos judeus para essas igrejas. Então Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas. É uma carta muito apologética, uma carta onde Paulo vai defender fervorosamente o seu apostolado
vai mostrar que ele realmente é um apóstolo de Deus, que ele é um apóstolo enviado não pelos homens, mas enviado por Deus, e vai defender o evangelho que ele prega. Então a gente percebe na carta aos Gálatas um certo grau de irritação, de nervosismo do apóstolo Paulo para com a igreja. Ele está extremamente irritado. Ele vai falar aqui, versículo 6, ele vai dizer que está horrorizado com a situação que a igreja está passando. Então, vamos lá. Essa carta, ele está tão triste com a situação que está acontecendo ali, que ele nem começa saudando os irmãos a princípio. Ele vai saudar lá no versículo 2. Então, vamos ver. Começa assim: Paulo, apóstolo. Você pode ver que na sua Bíblia, talvez, essa parte agora deve estar entre parênteses aí. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Vamos ver que tem mais de uma igreja aí. Então essa era uma carta que iria circular entre as igrejas. Graça e paz da parte de Deus Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então, Paulo já começa aqui defendendo o apostolado dele, dizendo: eu sou apóstolo, não da parte de homem algum, não foi homem que me fez apóstolo, mas por Cristo, foi Cristo que me fez apóstolo. Ele vai começar aí no versículo 6. Como é que está na Bíblia de vocês aí? Qual é a palavra que está aí? Aqui está maravilha, mas eu acho que é outra palavra. Maravilha também? É isso aí. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, nos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Bom, vamos lá. Paulo vem pregando o evangelho da liberdade, o evangelho livre, o evangelho limpo. E a igreja recebeu esses judaizantes, esses irmãos que vêm da Jerusalém, e começou a pregar para os irmãos. Peraí, foi Paulo que veio pregar o evangelho para vocês aqui? Foi. Vocês sabiam que Paulo não é um dos apóstolos, né? Vocês sabiam que Paulo não é legítimo. Paulo ele se enfiou no meio dos apóstolos aí e disse que é apóstolo. Era esse o tipo de conversa que os irmãos chegaram falando lá na igreja da Galácia. E o evangelho que ele prega é um evangelho meia boca. Um evangelho que ainda precisa de mais algumas coisas. Para vocês realmente serem salvos, para vocês realmente alcançarem a salvação, vocês precisam estar
guardando a lei de Moisés. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam guardar a dieta dos judeus, vocês não podem comer certo tipo de comida, vocês têm que guardar a lei. Então, e os irmãos estavam dando ouvido a isso. Os irmãos estavam dando ouvido a esse tipo de assunto. E dizendo para Paulo assim, e dizia para a igreja assim: Paulo veio pregar um evangelho aqui para vocês, um evangelho fácil, porque ele quer agradar vocês. Porque o evangelho realmente é difícil de cumprir, porque tem que guardar toda a lei. Por isso que ele vai dizer aqui, no versículo 10: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu obedeço a homem ou a Deus? Eu quero agradar a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Se eu tivesse aqui para agradar aos homens, para agradar, se eu tivesse ido aí para agradar vocês, pregando um evangelho que fosse para agradar vocês, eu não seria servo de Deus. Então, ele está falando, não tem nada a ver. Eu sou servo de Deus, eu estou aqui para pregar o evangelho de Cristo, para agradar a Cristo, não é para agradar a homens. Eu não estou aqui para agradar vocês. Eu não estou aqui eu não estou fazendo do evangelho fácil, porque os falsos irmãos estavam acusando o Paulo de passar a mão na cabeça deles. Não, Paulo está facilitando para vocês. Paulo, ele não pregou realmente o evangelho para vocês. Ele está deixando vocês fazer coisas que vocês não podiam fazer. E não mandou vocês fazer coisas que vocês deveriam fazer. Então ele está facilitando para vocês. Ele quer agradar vocês. Mas o apóstolo Paulo vem falando, olha, eu não quero agradar a homens. Eu quero agradar a Deus. Não estou aqui para agradar a homens. Estou aqui para agradar a Deus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque eu não recebi de homem, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, quem me ensinou o evangelho não foi Pedro, não foi os apóstolos de Jerusalém. Quem me ensinou o evangelho foi Jesus Cristo. Ele me revelou o evangelho. Ele me ensinou. E vocês estão passando para outro evangelho que não é outro. Olha só, olha que interessante essa fala aqui. Deixa eu ver versículo de número... Versículo de número 6. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou para esta graça para outro evangelho, o qual não é outro. Como assim? Outro evangelho que não é outro. Nunca vai entender isso aqui. Para outro que não é outro. Que na língua grega que foi escrito o evangelho, nós temos duas palavras para outro. Eu até guardei ali no esboço a pronúncia, mas está na nossa gravação ali, não vai dar para ver. Depois eu passo para os irmãos. Mas tem uma palavra que significa outro, que é a mesma palavra que Jesus usou quando disse: eu vou para o Pai e vos mandarei outro Consolador. É outro com a mesma essência. E tem a palavra outro, que quer dizer outro diferente. Entende? Quando Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Mandarei outro. Ele está dizendo, eu mandarei outro igual a mim, da mesma essência que eu. Então, na língua grega, até na língua portuguesa, nós temos também algumas coisas assim. Por exemplo, manga de camisa. Nós temos manga
tem a manga fruta, né? Então, eu vou chupar esta manga. Essa palavra está errada. Uma manga, tá certo? É a mesma palavra, mas com significados diferentes. Por isso que Paulo está dizendo assim, olha, vocês trocaram para outro, para um evangelho diferente, que não é outro evangelho, que não é um evangelho com a mesma essência que eu preguei para vocês. É outro, é diferente, não é outro com a mesma essência. Então aqui, você vê a dificuldade. Muito obrigado. Héteros e o outro, héteros e oros. A segunda, isso mesmo. Héteros é o diferente. Não, héteros é o igual. É o igual. E horos, não lembro. Não lembro a pronúncia agora. Héteros é a palavra outro em grego, que quer dizer igual. Vocês mudaram não para um evangelho héteros, um evangelho igual. Halos. Muito obrigado, me ajudou, tá vendo? Halos. Vocês trocaram para um evangelho halos. Um evangelho que não é igual a esse. Tá? Mas não é um evangelho héteros. Você vê a dificuldade que tem de transcrever uma coisa, né? A dificuldade de passar de um idioma para o outro. De um idioma está escrito em grego, foi passado aí para o alemão, foi passado para o latim, foi passado para o português, e a gente, nosso vocabulário tem tantas palavras, mas ainda é tão pobre que não tem uma palavra que defina, né? Héteros diferente, isso. Halos igual, isso. Na verdade é halos mesmo. Halo é igual. Então há duas palavras que quer dizer outro, mas com significados diferentes. Entendeu? Então por isso tem aqui. A gente lê aqui, mas esse Paulo está ficando meio doido. Vocês trocaram para outro evangelho que não é outro. Trocaram para o halos, que não é héteros. É outro, mas não é outro. Muito bem. Aí agora Paulo começa contando um pouco para os irmãos como é que foi que ele conheceu o evangelho. O que aconteceu com o apóstolo Paulo foi um fenômeno incrível. Um milagre de Deus. Foi Jesus ensinando o apóstolo Paulo. Jesus deu detalhes para o apóstolo Paulo de coisas que aconteceu no evangelho, para que o apóstolo Paulo pudesse ensinar a igreja que ele não revelou para mais ninguém. Quer ver um exemplo? 1 Coríntios 11 sobre a Santa Ceia. Como é que o apóstolo Paulo começa dizendo? Porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei. Deus me contou o que eu também ensinei para vocês. Aí ele começa a contar o que aconteceu lá dentro da última ceia. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu. Esses detalhes ninguém contou para o apóstolo Paulo. E ele não estava lá. Foi Deus que deu para ele. Tá? Então ele começa contando aqui, o evangelho que eu prego é genuíno. Porque assim como os apóstolos passaram 3 anos com Cristo, eu também passei 3 anos aprendendo com Cristo, e Cristo me deu o evangelho. Vamos lá. Qual versículo? Vamos agora? 14. Vou voltar um pouquinho aqui. Versículo 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste o qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como de sobremaneira perseguia a igreja de Deus, e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Ele era um jovem e era aplicado, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais.
Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Opa, está dizendo assim, quando o Senhor apareceu para mim e me chamou para pregar o Evangelho entre os gentios, eu não fui lá pedir bênção para o apóstolo Pedro, eu não fui lá aprender com ninguém. O Senhor me ensinou. Ele me ensinou. Ele me deu o Evangelho. E eu quero abrir aqui para falar uma coisa que é muito interessante. É bem possível que o apóstolo Paulo tenha, se não matou com suas próprias mãos, ele mandou matar muita gente. Prender, fez muito mal para a igreja. Era alguém muito ruim, muito cruel. Por achar que estava certo para zelar, para zelar dos costumes, ele matava. Mandava matar, e era alguém muito ruim, muito cruel. Você acha que a igreja, quando olhava para ele, aquele homem que perseguia a igreja, olhava para ele, achava que Jesus tinha algum plano na vida dele? E ele diz aqui que ele era escolhido desde o ventre da mãe. Então tem pessoas aí fora que tanta coisa errada que pode ser um escolhido desde o ventre da mãe, né? Fica olhando aquele Pedrinho Matador, eu vejo ele falando, ele matava as pessoas, eu vejo, rapaz, se um homem desse aí foi um escolhido desde o ventre da mãe dele, é difícil aceitar um camarada daquele pregando o Evangelho pra gente, né? Pensou? E ele se converteu, é crente agora. Mas dá pra trazer ele aqui pra pregar? Difícil, né? O coração da gente não aceita, né? O camarada que matou o pai, comeu o coração do pai. Dá pra dar o público para um homem desse? Então, mas esses homens podem ser escolhidos para a salvação e pode ser escolhido para ser um grande vaso na mão do Senhor, né? Você vê o exemplo aqui do apóstolo Paulo. Vamos lá, para frente. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém. Ele não foi para Jerusalém. Lá do caminho de Damasco, ele entrou na cidade de Damasco e fugiu de lá, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Lá na Arábia ele ficou 3 anos aprendendo do Senhor. E lá o Senhor revelou para ele o Evangelho. Depois passei 3 anos. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém. Depois de 3 anos ele foi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com eles 15 dias. E não fui a nenhum outro, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a parte da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então ele está contando aqui um pouco da história. Não recebi de homem, tá? Eu fui chamado por Deus. Deus me ensinou o Evangelho que eu devia pregar. Depois, capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima
para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Está dizendo assim, olha, nem Tito, que era grego, eu levei lá para Jerusalém, eles não obrigaram Tito a se circuncidar. Por que que vocês aqui na casa de vocês vão ter que dar ouvido a esses camaradas? Você vê que, como que é difícil, né? O apóstolo Paulo edificou a igreja, plantou a igreja, e agora tem que lidar com os falsos irmãos, falsos mestres. Pessoas que chegam para tumultuar. Por que esses camaradas não foram lá pregar o evangelho antes de ter igreja? Saíram passeando em todos os lugares, desfazendo o trabalho que o apóstolo Paulo fez. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Olha, os falsos irmãos, opa, o apóstolo Paulo aí não guarda o sábado. O apóstolo Paulo está comendo uma carninha de porco. O apóstolo Paulo está conversando e comendo com gentios. E estava espiando. Queria se... Ô Paulo, leva nós lá para a missão também. Queria estar envolvido só para ver se ele estava cumprindo a lei de Moisés. Falsos irmãos, procurando o defeito, sabe? Procurando erros. Aonde que nós vamos poder atacar ele? Aonde que nós vamos poder destruir ele? Vamos lá. 5. Os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Então, olha, esses camaradas vieram nos perturbar, nem por uma hora nós deixamos ele nos com medo da gente, não. Nem por uma hora. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido um outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então, tinha lá os grandão lá que o povo temia, nem esses chegaram para falar para Paulo alguma coisa. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, quando o evangelho que diz que só a graça salva, que não precisa ser circuncidado, que não precisa guardar a lei, me estava confiado como a Pedro da circuncisão. Então, lá em Jerusalém, a igreja acreditava que tinha que guardar, tinha que ser circuncidado e tinha que guardar os costumes. Tá bom, então guarda os costumes aí. Mas para ser salvo não precisa guardar os costumes. Então, se vocês querem guardar os costumes, guarde por vocês. Nós vamos aqui, nós não vamos guardar a lei. Vamos guardar apenas o que Cristo mandou. Então Pedro ficou com o evangelho da circuncisão e Paulo com o evangelho da incircuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Então, do mesmo jeito que Deus salvou através de Pedro lá, seguindo a lei, os costumes, também Deus estava salvando através de Paulo. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos a destra em comunhão, deram-nos a mão direita em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. Então, ele falou com os três principais lá. Na verdade, você vê que... Por que Paulo aqui, ele não cita o concílio, o primeiro grande concílio da igreja, de lá de Atos 15? Porque na verdade, acredita-se que não havia acontecido ainda o concílio de Atos 15. Porque
A igreja estava, lá em Atos 15, a igreja estava crescendo, depois os irmãos leem na sua casa, acho que já leram. A igreja estava crescendo e ele criou essa confusão. Vai guardar os costumes, não vai? Vai guardar, vai ter que se circuncidar ou não vai? Como é que vai ser? A igreja se reuniu, lá em Atos 15, e teve uma confusão acalorada entre os irmãos lá, e ficou decidido que não. Os gentios não precisavam guardar a lei. Ficou umas 3 ou 4 regras lá que eles tinham que guardar. Não adorar a outros deuses, não comer carne sufocada, não comer sangue, alguma coisa assim. Tá? Então aqui o apóstolo Paulo podia ter citado. Se já tivesse acontecido esse concílio, o apóstolo Paulo ia com certeza citar, lá no concílio de Jerusalém. Mas não tinha acontecido ainda, por isso que ele não fala nada. Só para isso. Versículo 10. Recomendando-nos somente de que nos lembrássemos dos pobres, e que também o que procurei também fazer com diligência. E chegando Pedro, aí essa parte aqui é fogo. E chegando Pedro na Antioquia da Síria, tá? Não é na Antioquia da Pisídia. Na Antioquia lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes de que alguns tivessem chegado da parte de Tiago aqui é o irmão de Jesus, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. Então o apóstolo Paulo, o Pedro, vai fazer uma visita lá para a igreja da Antioquia. Vai uma caravana de irmãos. Só que Pedro chega primeiro. E está lá o apóstolo Paulo com os gentios, esperando eles. E Pedro chega, senta na mesa e começa a conversar com eles. E senta comendo junto com os irmãos. Mas quando começou a chegar os discípulos lá de Jerusalém, o apóstolo Pedro foi se retirando. Não podem me ver com esse pessoal. Uma divisão ridícula na igreja. Eles são gentios, eles não são circuncidados, eu não posso comer com eles. E foi se retirando. E o apóstolo Paulo, que já não tem papa na língua, né? Eu lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. E os outros... cadê? Versículo de número 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Então os outros judeus também estavam lá dissimulando. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Até o pastor da igreja estava dissimulando, querendo fazer uma separaçãozinha ali entre os gentios. E o apóstolo Paulo só de olho. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Era incompleto, né? Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que os obriga os gentios a viverem como os judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se tornou a edificar aquilo que destruiu, constituindo-me a mim mesmo transgressor.
Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Então, o apóstolo Paulo disse para ele, para o apóstolo Pedro: ó, se você está, o que você está fazendo é ridículo. Se você está se procurando se justificar pelas obras da lei, Cristo morreu em vão. Mas não é assim. Capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? E o apóstolo está bravo aqui. O que é insensato? É alguém tolo. No linguajar bem mais popular, burro. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós perante os olhos de que em Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Quem está ensinando vocês aí? Só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pela lei ou pela pregação da fé? Foi pela fé ou foi pela lei que vocês receberam o Espírito de Deus? É claro que foi pela fé. Por que vocês agora querem estar procurando se guardar pela lei? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenha padecido tanto? Será que eu pareci em vão, sofri em vão por vocês? Se é que isso também não foi vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Porque de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então tem que crer. É pela fé somente. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todo aquele que procura fazer as obras da lei, alcançar a salvação pelas obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Tem uma lei, é maldito. Se você errar, entrar pela lei e transgredir um dos mandamentos, se torna maldito. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Versículo 11. Porque o justo viverá da fé. Esse versículo aqui é maravilhoso. Porque é mal usado, mal compreendido, né? O justo viverá da fé. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: não. O jeito que eu mais uso, o jeito que eu mais vi pessoas usarem esse versículo aqui, é para se referir à grande tribulação. Naquele dia o justo viverá da fé. E não vai poder plantar, não vai poder vender, não vai poder colher, não vai poder trabalhar, porque não vai aceitar o sinal da besta, aí vai ter que viver da fé. Eu vi gente falando assim. Muita gente. Na verdade, eu cresci ouvindo isso. Então vai ter que viver da fé. Não. Esse viverá aqui não é um viver da terra. É um viver
da eternidade. É a salvação. Esse viverá, que ele está referindo aqui, é um viver a salvação, ser salvo por Deus. Porque muitos ressuscitarão, viverão para a graça eterna. Viverá. Então, esse viverá desse versículo está se referindo à salvação. Porque o justo viverá pela fé. Então, o justo será salvo pela fé. O que estava acontecendo ali, isso é uma coisa que ainda nós temos que trabalhar muito, muito na cabeça dos dois lados. É a questão do sinergismo e do monergismo. É aquilo assim: Deus me salva, mas é preciso algo, que eu faça algo para ser salvo. É beirando o legalismo. O legalismo sempre vai nos suplantar. Deus me salva, mas é preciso que eu faça algo para que Ele me salve. Sinergismo. Quando o evangelho que o apóstolo Paulo apresenta é o evangelho do monergismo, que a salvação é um ato único e suficiente de Deus. Por outro lado, então beleza, então eu posso pecar e vou fazer e acontecer. Quando se é salvo, se entra num processo de santificação, porque somos salvos. A santificação é uma evidência da salvação. Bora lá, à frente. Onde que estou, gente? Porque 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula nem lhe acrescenta coisa alguma. Então, quando você assina, faz um testamento, eu, Jefferson William, deixo, e é confirmado, assinado, assinou, pronto, ninguém anula aquilo ali. Ninguém anula. E não dá nem para modificar. Tá? Não dá para modificar. Então, é isso que ele está dizendo aqui. O testamento para nós já foi dado. O nosso testamento já foi dado por Cristo. O nosso testamento já foi confirmado por Cristo. Então, não dá para mudar isso aqui. Os irmãos que chegaram ali na igreja de Gálatas queriam mudar o evangelho. Queria acrescentar as coisas ao evangelho. Paulo está falando, não dá para mudar, já foi confirmado, já foi assinado, não dá para mudar mais nada. Ora, versículo 16, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz posteridades no plural, como falando de muitas, mas como de uma só. E a posteridade é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido testamento anterior, confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não é válida de forma a abolir a promessa. Então, Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Abraão, pela sua fé, porque você creu, muitas famílias serão benditas em você. É uma promessa. Ele estava dizendo assim, a sua posteridade vai salvar muita gente, que é Cristo vai salvar. A fé em Cristo vai salvar.
Depois veio a lei. A lei veio depois. Então a lei não pode abolir a promessa de Deus.